Êxodo capítulo 9, a partir do verso 13 até o verso de número 35. Temos bastante leitura para fazermos dentro da proposta de mensagem desta noite, trabalhando ainda a nossa série de mensagens Espelho, Espelho Meu. Só que hoje vamos tratar sobre o falso arrependimento. Essa mensagem, ela começou a surgir numa devocional da nossa família, quando eu me deparei com um detalhe no texto que me chamou muita atenção e decidi então meditar um pouco mais e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já vinha falando ao meu coração. E dentro da nossa proposta de mensagem, talvez você esteja percebendo que elas naturalmente vão assumindo um caráter, um perfil meio de confronto, às vezes meio que de puxão de orelha, porque vai talvez revelando algumas coisas que na verdade elas precisam ser reveladas, porque muitas vezes a gente meio que passa batido, a gente coloca panos quentes, a gente tenta de alguma forma esconder aquilo que não pode ser escondido, porque na verdade nada se esconde do Senhor, tudo está patente, claro, nada pode ser escondido dele, mas a gente tenta esconder talvez de outras pessoas, e a gente tenta trazer essa mentira para a gente. Dizem por aí que uma mentira contada muitas vezes passa a ser verdade, pelo menos a pessoa acaba achando que é, né? Ele vai contando muitas vezes essa mentira e às vezes, de tão ignorante que é, ele acha que é verdade, e é uma mentira. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. Êxodo capítulo 9, 13 a 35. A palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, eu mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, raios cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo.
Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Bastante leitura, que trata aqui de diversos temas a gente poderia tirar, mas eu quero tratar com os irmãos, como eu disse, sobre o falso arrependimento. Então, dentre muitas consequências do pecado original na vida humana, uma que se destaca relacionada a esse tema é a falsidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem no Éden abandonou o compromisso com a verdade em troca da conveniência. Quando é conveniente, a verdade ela é preservada. Quando ela, a princípio, não ajuda, a mentira se torna uma grande opção. Somente quando se tem vantagens. E é interessante, irmãos, que o homem ele se torna, então, capaz de mentir para que ele não enfrente a dura realidade sobre os seus erros. Não sofra danos, não sofra qualquer prejuízo para si ou para outras pessoas. É uma forma para tentar aí, quem sabe, amenizar a sua dor, o seu sofrimento, para que ele não sofra algumas punições. E outra coisa, ele até pode fazer promessas, falsas promessas, que pode aí se tornar uma alternativa para que ele não sofra nada. Nós temos a nossa história, na nossa narrativa de hoje, todos nós conhecemos, já ouvimos a história de Moisés, todo o seu contexto, mas a princípio nós vamos focar na história de um homem poderoso, cujo coração, como nós mesmos lemos aqui, se encontrava endurecido, e ele, por conta disso, sofria a justa punição de Deus pela sua obstinação, pela sua desobediência diante de uma ordem de Deus, então levada pelos profetas de Deus, no caso Moisés e Arão. E ele vai encontrar, então, alguma alternativa para aliviar o seu sofrimento. E para aliviar o seu sofrimento, não foi o arrependimento que foi escolhido, mas fazer promessas que ele mesmo e Deus sabia que não seriam cumpridas. Quanto a isso, queridos, nós vamos também aprender nessa noite que falsas promessas é zombar de Deus. Aquilo que eu e você prometemos para Deus, prometemos para alguém, quando não cumprimos, nós estamos zombando de Deus. Voto é cumprimento. Votou, cumpra. Não importa o preço que você tenha que pagar. Tem 2 textos, não vamos ler, mas apenas citar. Depois você abre na sua casa e medita nele. Eclesiastes 5:5, Gálatas capítulo 6, verso 7.
E temos, portanto, queridos, a história do faraó do Egito, refletindo a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas. Como disse, são aquelas pessoas que estão sofrendo algumas situações de dificuldades nas suas vidas, estão perdendo pessoas, perdendo a sua saúde física, com dificuldades na sua saúde emocional, estão sofrendo danos materiais, frustrações, mas essas pessoas têm alguma dificuldade para que possam ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que nada que nos acontece é fruto do acaso. Nada acontece sem que Deus tenha por trás um propósito muito pontual, muito específico para tratar com cada um de nós. E qual é a dificuldade? A dificuldade é a gente entender isso. É entender que Deus está falando conosco. É claro que hoje parece que é a maneira mais clara que Deus fala. Usa o pastor, usa o professor da IBD para falar, mas Deus fala por outros meios. Deus usa sim a sua palavra, Deus usa o ministro, Deus usa a oração para falar, Deus usa as circunstâncias, tudo aquilo que acontece. A igreja também é um instrumento através do qual Deus fala conosco, e precisamos estar atentos, porque Deus está querendo falar alguma coisa com você, e quem sabe o seu coraçãozinho está endurecido e você não está querendo ouvir o que Deus tem para falar com você. Então, o que Faraó faz é tentar de alguma forma aplacar o castigo divino, diminuir o sofrimento, escolhendo a mentira como uma alternativa. Falsas promessas. Ah, Senhor, eu vou servir ao Senhor com fidelidade. Ah, Senhor, me cura que agora sim eu vou passar a ser um crente fiel. Senhor, me abençoa, abra as portas de um emprego para mim, que agora sim eu vou passar a ser um dizimista e ofertante fiel. Ah, Senhor, me arruma alguém, porque eu estou tão sozinho. Ah, se o Senhor me der um príncipe encantado, uma princesa, né, da Disney, aí eu vou servir ao Senhor, como nunca antes havia servido o Senhor. E Deus dá, e o que acontece? Pessoas se afastam de Deus, não cumprem as suas promessas, fazem promessas as quais Ele e Deus sabe que não será de forma alguma cumprida. Falando sobre arrependimento, nós precisamos entender que sempre foi uma necessidade para a redenção da humanidade, restabelecimento da comunhão com Deus desde o Éden. Quando o homem caiu, qual seria a alternativa para o restabelecimento da comunhão com Deus? O homem se arrepender. Errou? Peça perdão. Reconheça que errou. Não tente de maneira nenhuma dar justificativas, tentar se desculpar, tentar colocar a culpa em outra pessoa, não resolve. O que resolve é se quebrantar diante do Senhor. É isso que resolve. Nós vemos Eva e Adão tomando consciência, sim, como diz o texto, acerca das consequências das suas ações. Eles sabiam muito bem como que essas consequências afetariam eles direta e indiretamente por toda a vida. Lembra que o texto disse que eles então seriam conhecedores do bem e do mal? Fato é que nas expectativas de Adão e Eva não trouxe qualquer benefício para eles isso. Não trouxe. Eles achavam que poderiam ser. É algo que me falta. Eu preciso ser conhecedor disso. Então aquilo que eles tinham acesso,
a comunhão com Deus, todo o desfrute, parece que não havia sido suficiente, eles queriam muito mais. Isso certamente trouxe para eles autonomia. Se tornaram livres, mas também os tornou responsáveis pelos seus atos, e por isso passíveis do juízo de Deus. Como disse, o homem cai, e a alternativa para que ele se levante é o quê? Se arrepender. Por que será que é um tema tão difícil para a gente lidar com isso? Parece que essa palavra, ela não soa muito bem nos ouvidos de alguns de nós. Quem sabe, na maioria de nós, seja algo difícil. Porque esse processo, ele contempla uma visão correta, clara, sobre quem nós somos e aquilo que fizemos diante de Deus e das suas expectativas. Então o arrependimento, queridos, só vai de fato se tornar necessário por conta da queda. É assim que vamos ter os nossos relacionamentos restabelecidos, seja com Deus ou com alguém que nós pisamos na bola. Chegar para a pessoa que a gente ofendeu, falar assim, olha, me perdoa, eu fiz errado. Beleza, então vamos seguir, a gente erra mesmo, somos falhos. Mas por que é tão difícil chegar na pessoa que magoamos e pedir perdão para ela? E dizer que estamos verdadeiramente arrependidos, que fizemos aquilo que desagrada o coração do Senhor. Coração endurecido, coração duro, orgulhoso, cheio de si, vazio de Deus. Falamos sim sobre a nossa natureza pecaminosa. Falamos que ela é esse fator que impossibilita sim uma vida sem pecar. Porque erramos, não nos livramos do pecado, da influência do pecado, mas nos livramos pela graça de Deus do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nossa natureza ainda está aqui. Ela só será completamente retirada quando nós fomos glorificados. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Para restabelecimento da comunhão com Deus, o maior ofendido pelos nossos pecados, o que é necessário? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como vemos, essa tal autonomia, ela também contribui para a dureza do coração. E um dos maiores efeitos dessas consequências do pecado na vida do homem é torná-lo autossuficiente, endurecido para qualquer proposta de revisão dos seus atos de rebeldia contra Deus e contra o próximo. É parar e colocar a mão na consciência e falar assim: puxa vida, olha só o que eu fiz. Errei. Preciso ir até aquela pessoa a quem eu ofendi e pedir perdão. Então o pecado, ele cega completamente essa percepção humana, de tal forma que essa pessoa não consegue mesmo discernir o mal do bem e vice-versa. Ele não consegue diferenciar o que é bom e o que é mal. O mal ele chama de bom, o bom ele chama de mal. Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Tem alguma dificuldade essa pessoa? Não tem? Você faz um doce, a pessoa fala assim: nossa, esse doce aqui está amargo. Mas você fala, pô, coloquei
um quilo de sal, de 1 quilo de açúcar, como é que ele está falando que o negócio está amargo? Como ele está falando que está ruim? Está docinho, está gostoso. Não, ele não consegue. O paladar dele foi afetado. As percepções dessa pessoa foi afetada pelo pecado. Não consegue ver direito, não consegue ouvir direito, não consegue falar direito, não consegue perceber a diferença entre o bem e o mal. Sem ter essa dimensão dessas consequências dos seus atos, o homem então escravizado pelo pecado, ele permanece endurecido, obstinado na prática e também na promoção do mesmo. Olha que terrível. Olha a condição do homem. Não somente ele está vivendo na prática do pecado, mas outra coisa pior é ele aplaudir, é ele promover o pecado que ele pratica. Quanto a isso, Romanos 1, 28 a 31, diz o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus no caso, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Irmãos, preste atenção nesse texto. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, olha o fim, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A que ponto chegou a degradação humana? Aqueles que vivem na prática obstinada do pecado. Vivem como se não tivesse problema nenhum, sem temor de Deus. Começam a promover práticas abomináveis, que Deus despreza, que Deus odeia, que são passíveis do juízo de Deus. Percebemos também que a dureza de coração, ela insensibiliza ante as manifestações do poder de Deus. Um ponto importante que nós precisamos também destacar e não orarmos ao Senhor para que o Senhor não nos deixe insensíveis às manifestações do seu poder. Porque Deus está trabalhando, irmãos, constantemente ao nosso redor. Deus está manifestando o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, por meio de atos grandiosos, e atos que nós muitas vezes consideramos pequenos, mas nesses atos pequenos tem a mão de Deus também. Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está suprindo, não tem faltado nada. Nós temos água na nossa casa para tomar banho, para beber, para poder fazer comida, para poder lavarmos o quintal, temos uma casa para nos proteger, temos móveis, temos internet, temos televisão, temos roupas para nos vestir, temos coisas que nós poderíamos muito bem vivermos sem elas, mas Deus tem sido gracioso nos dando condições de termos coisas que muita gente vive sem. Então, um coração endurecido, ele insensibiliza diante das manifestações da graça, da misericórdia de Deus. A gente não vê, a gente não valoriza, a gente não agradece. Deus está revelando a sua glória, o seu poder. E essas pessoas do coração endurecido, obstinadas, desprezam a oferta graciosa da salvação,
não se arrependendo sinceramente dos seus pecados. Como eu disse, tudo o que acontece, acontece porque Deus tem algo a falar e a tratar conosco. Aconteceu alguma coisa, atrasei em casa para ir para o trabalho, vou bravo para o trabalho, reclamando. Não é assim que a gente faz? Deus tem um propósito. Pode proteger a gente de um acidente, alguma coisa. Deus, Ele tem tudo sob controle e nada que acontece sem a sua permissão. Ele nos ama, Ele nos protege. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e os livra. Não é verdade? Cremos nisso? Então são sinais, são manifestações de Deus para que nós possamos também olharmos para dentro de nós mesmos, sendo capacitados por Deus a olhar o que precisa ser mudado e transformado. E quando Deus nos revelar isso, caímos diante do Senhor prostrados, rosto em chão, clamando que o Senhor nos perdoe, clamando ao Senhor que purifique a nossa vida, que o Senhor nos santifique, para que sejamos usados por Ele, para que não soframos a justa punição pela dureza do nosso coração. Deus não deseja nos punir, mas Ele exige arrependimento. Que assim seja nesta noite, irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor já esteja trabalhando nos nossos corações, para que a gente possa ter uma visão clara, não turva, não difícil da gente identificar pontos, áreas nas nossas vidas que precisam ser consideradas diante do Senhor. Porque Deus deseja realizar a obra dele na nossa igreja, mas chega um momento em que a gente percebe que a situação está complicada, porque percebemos crentes negligentes, crentes com o coração endurecido, crentes insensibilizados, crentes acomodados, crentes achando que a sua vida, a maneira como estão vivendo, está tudo certo, não precisa mudar nada, se melhorar, para eles estraga. Achando que a vida que estão levando nada mais é do que aceitável. Deus aceita. Deus é amor. E isso não é uma verdade. Mateus 11, 20 e 21. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Ou seja, os milagres, as manifestações sobrenaturais de Deus têm um objetivo, um propósito de trazer a essas pessoas alvos da sua misericórdia. Aqueles que estão contemplando as grandes realizações de Deus, trazer essas pessoas a consciência de quem Jesus Cristo é e o que Ele requer de cada um de nós. E Ele está chamando pessoas ao arrependimento. Qual que foi a mensagem de João Batista antes de Jesus vir? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, arrependam-se, voltem-se para Deus, creiam em Deus, arrependam-se. Porque vemos, queridos, que o pecado tem colocado as pessoas num alto pedestal. O pecado tem elevado algumas pessoas ao ponto delas não conseguirem enxergar a si próprios. Só enxergam a realização da sua própria vontade, é a busca pela sua felicidade acima de tudo e de todos. Então Deus vai ficando para trás, e o homem é colocado numa posição de glória. Ele busca aplausos,
Ele busca ser o centro das atenções. Irmãos, quem é o centro aqui na igreja? Não é isso que a gente canta? Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro da igreja, não é? A gente não canta isso? Ele é o centro da minha vida. Tudo é por Ele, por causa dEle, para a glória dEle. E a única forma da gente sair desse pedestal é a gente se arrepender dos nossos pecados. Como nós sabemos, nós temos um texto aí que retrata a história do povo de Deus. Nós temos aí uma história de 430 anos de opressão escravizadora. Deus levanta os seus agentes de libertação, Moisés, Arão. Deus começa a realizar sinais e prodígios como instrumentos que testificam acerca da identidade de Deus numa nação politeísta, idólatra. Então os milagres, eles acontecem, e no estudo você começa a perceber que cada praga, ela combate um deus egípcio. Deus vai revelando o seu poder sobre todas as entidades, sobre todos os falsos deuses. Deus vai mostrando o seu poder supremo, absoluto. E não somente isso, mas a intenção de encaminhar o seu povo à terra prometida, para que ali pudessem prestar culto a Ele. Então o que nós entendemos é que essa libertação, ela tem a ver com o propósito de Deus para uma adoração perfeita a Ele. Não dá para sermos adoradores de Deus numa terra onde nós estamos sendo influenciados por falsas doutrinas, onde somos privados do conhecimento de Deus, somos privados de um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Por isso que o povo precisava sair do Egito. Mas fato é, e nós sabemos que a história diz que o povo, quando estava enfrentando dificuldades no deserto, eles tinham saudades do Egito. Lá nós tínhamos o que comer, e agora a gente está passando fome e necessidade. Na verdade não tinham, porque Deus estava suprindo as suas necessidades, mas o povo não esperava no Senhor. Não confiava na provisão do Senhor. E queriam voltar para ser escravo. Moisés, o que você fez com a gente? É melhor ser escravo no Egito do que livre no deserto para morrer. Olha a mentalidade. Olha uma visão completamente distorcida sobre quem Deus é e o propósito de Deus. Quando nos deparamos então com o capítulo 9, nós vemos que a mão pesada de Deus continua. E ela pesa em grande juízo sobre o Egito. Já foram 7 pragas: sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, as feridas e o granizo. Então esse capítulo também ele vai tomar uma grande importância dentro dessa narrativa. Porque ele vai sim mostrar a pessoas que estão, enquanto estão recebendo o juízo de Deus, ouvindo as mensagens de Deus, elas estão tomando consciência do que precisam fazer. Então um grupo se arrepende, um grupo ouve, se protege, guarda as suas coisas, mas outro grupo, para com isso, não vai acontecer absolutamente nada. E nessa, o coração de Faraó continua sendo endurecido. E a mensagem central, ponto central do texto, considera justamente a provisão divina, visando então conduzir essas pessoas ao arrependimento, à salvação. Como que essas pessoas estão respondendo a esse chamado de Deus? Como elas estão percebendo a ação de Deus? Será que eles estão de fato sendo
conduzidos à compreensão de que eles precisam se arrepender em fé, obediência e submissão a Deus? A verdade é que não. Alguns sim, estão ouvindo a voz de Deus. Vemos por parte de alguns simplesmente a rejeição da oferta da salvação. Não querem ser libertos. Não estão querendo saber o que Deus tem para a vida deles. Deus vai usando, então, também usa no nosso meio, meios naturais, meios sobrenaturais, para que a gente se renda completamente a Ele. O que falta para a gente, ou o que tem impedido a gente de tomar um posicionamento hoje? Que talvez, domingo passado, talvez a gente já pudesse ter tomado essa decisão. Mas ainda há fatores, talvez, que estão impedindo você de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador hoje. Você sabe o que é. Você sabe porque o seu coração está endurecido ainda. Se você quer se ver de fato livre para servir ao Senhor, não mais a si próprio, você precisa se arrepender e precisa crer em Deus, precisa crer em Jesus Cristo. Gostaria de destacar, identificando o perfil de alguém que, semelhante ao faraó, está então endurecendo o seu coração e rejeitando a oferta da salvação. Como que é o perfil? E eu destaco primeiro que é a ignorância ante os sinais do juízo divino e o desprezo da sua oferta misericordiosa de redenção. Deus se manifesta e o homem continua do mesmo jeito. Esse primeiro ponto então destaca aqui nos versos 13 a 16 o caráter de Deus, porque mostra que Deus de fato, Ele é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam, mas vemos pessoas rejeitando essa oferta, vemos esse juízo sendo ministrado, mas vemos uma resposta negativa, vemos o povo rejeitando a graça e a misericórdia do Senhor. Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Olha o perfil dessa pessoa. Alguém que tem visto a manifestação de Deus, tem percebido que Deus está agindo no seu meio, mas o que ele faz? Continua vivendo na impiedade, continua suprimindo a verdade por uma conduta de injustiça. O segundo ponto que destacamos aqui é o coração endurecido de Faraó. A pergunta é: o que é esse coração endurecido? É uma predisposição mental, sentimental e volitiva contrária a Deus. Como nós bem sabemos, no Salmo 139 diz que Deus sonda os corações. Ele sabe, Ele conhece o coração. E o que Deus faz quando Ele conhece o coração? Ele julga conforme as inclinações desse coração para o mal. E o que Ele faz quando Ele percebe um coração endurecido, que continua cada vez mais a se endurecer? Ele confirma o estado de corrupção dessa pessoa. E Ele permite que essa pessoa, ele seja entregue às suas próprias paixões e desejos, sendo por essas paixões e desejos dominado e destruído. Um coração já endurecido pode ser cada vez mais endurecido? Sim ou não? Sim. Um coração já endurecido, Deus pode confirmar este coração. Romanos 1:20, verso 21, 24 e verso 28. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, tudo aquilo que você vê de manifestação de Deus, torna você indesculpável. Ah, ninguém me falou de Jesus, ninguém me mostrou o que eu precisava fazer. Não, o que está criado por Deus são instrumentos para que você chegue ao conhecimento de quem Deus é e o que Ele espera. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Verso 24. Por isso Deus os entregou. Olha o que Deus faz com quem vive nessa condição. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha que coisa terrível. Sabe qual que é o pior julgamento? É Deus entregar você para você mesmo. Quer fazer isso daí? Faça. O que segura a gente é a graça de Deus. É que Deus ainda nos preserva da gente cometer as coisas mais inomináveis. Mas quando a gente entra dentro de um estado de corrupção mental, sentimental, intencional, Deus fala assim: é isso mesmo que você quer? Você está rejeitando as ofertas de arrependimento? Então faz o que você quer fazer. Deus entregou essas pessoas para fazerem o que bem querem da sua própria vida. Faraó ignora os sinais. Faraó não se arrepende. A pergunta é: Deus faz o que quando ele encontra não um coração endurecido, mas um coração quebrantado e contrito? Ele despreza? Jamais. Esse coração que ante os sinais de Deus, eles percebem que Deus os está chamando ao arrependimento. Não podemos perder tempo. Por fim, ainda entendendo, identificando esse perfil de alguém que, semelhante ao Faraó, endureceu o seu coração e rejeitou a oferta da salvação, é a construção de uma falsa narrativa, prometendo algo que não está sinceramente disposto a cumprir. Versos 27 e 28, eu vou ler para os irmãos. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez pequei, o Senhor é justo e eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Eles estavam então permitidos de saírem do Egito? Sim ou não? Sim? Não. Quando é que o Faraó deixou eles irem? Depois da 10ª praga, irmãos. A gente está na 7ª praga aqui. O Faraó continua prometendo o que não vai cumprir. Por que ele promete então? É porque ele quer que pare. Ele quer que cesse o julgamento. Ele não aguenta mais sofrer no seu próprio corpo a justa punição de Deus pela sua rebeldia. O coração dele está endurecido. Manda esse sapo embora daqui. Se fosse a Melissa ali no Egito, ia falar assim: ó, pode trazer todo o sapo, tudo aqui para minha casa. Aí ela ia dormir em cima da sapaiada, com certeza. Mas e as moscas? E os piolhos? Alguns aqui não teriam problema, né? Não tem cabelo, então tá tudo certo. Mas e quem tem? Tem muito cabelo? Né, Rafael? Piolho aí é só na barba, né? Cabeça não. Está liberado. Eles só querem que o sofrimento cesse, mas eles não querem se arrepender
dos seus pecados. Hipocrisia. Hipocrisia é fruto da dureza do coração, mentira e falsidade, veículos através dos quais se pode tirar vantagens ou se autopromover de possíveis consequências e confrontos. Mentira. Por que eles usam isso? Por que eles são falsos? Porque eles querem tirar vantagem, algum benefício. Eu vou inventar uma mentirinha aqui, é só para conseguir isso aqui, depois Deus perdoa tudo. Será que é assim que funciona? De forma nenhuma. Será que a gente pode prometer algo e não se importar em cumprir? Sim ou não? Não. Eclesiastes 5, 4 e 6. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Falta de temor, falta de compromisso. Promete o que não pode cumprir. A quem nos assemelhamos? Será que tem um pouco de Faraó em cada um de nós? Que continuamos a considerar a mentira uma alternativa viável para livrar a gente de algum tipo de confronto? A gente tem essa dificuldade, não tem? Quando alguém vem de repente puxar a nossa orelha, falar alguma coisa, a gente, não, pastor, pode deixar, que agora eu vou ser fiel, ponta firme. Agora pode contar comigo que eu vou para a igreja, agora sim, as coisas... Nada, não dá nada. Falou da boca para fora, prometeu o que não podia e sabia que não iria cumprir. Deus não se agrada de votos de tolos. O que prometemos ao Senhor, Ele conhecendo o nosso coração, que conhece, sabe qual é a nossa proposta de vida, o que a gente quer e o que a gente vai fazer, se esforçar para correr atrás e colocar aquilo em cumprimento. Custe o que custar. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos ter um tempo de reflexão, sabendo que há questões que precisam ser revistas em nossas vidas. Nessa noite, a gente considerou um ponto importante sobre o falso arrependimento. Pessoas que não entendem a gravidade do seu pecado, fazem promessas que não podem cumprir, vive uma vida de falsidade, sem temor do Senhor, desprezando os sinais, o chamado ao arrependimento, ao compromisso com Ele, achando que está tudo bem. Se você entendeu essa mensagem, converse com Deus onde você está e diga para Deus: Senhor, me livra de ser parecido com o Faraó. Alguém que ante as manifestações do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do convite, do chamado ao arrependimento, que eu ouça o Senhor. Que o Senhor quebrante o meu coração, não o endureça, Deus. Eu não quero ter um coração endurecido, mas sensibilizado. Me ajuda, Senhor. Quebranta. Para que eu viva um relacionamento sincero contigo. Viva uma vida cristã autêntica. Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã.
e pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, de colocar diante de nós um espelho para que possamos enxergar corretamente quem nós somos. E a tua palavra é esse espelho que nos mostra a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa obsessão, a dureza do nosso coração, mas também nos apresenta a alternativa, que é o arrependimento. Por meio do arrependimento e da fé, sermos preservados da condenação, do juízo do Senhor. Não queremos sofrer justamente por conta da nossa rebelião, da nossa rebeldia. Mas para que isso, ó Deus, não aconteça, nós precisamos nos arrepender sinceramente. E pedimos perdão ao Senhor. Ouça, ó Deus, as orações que são feitas neste lugar. Sonda os corações. Vê se há em nós algo que desagrade o Senhor. Purifica-nos, perdoa-nos, transforma-nos, para que sejamos servos do Senhor, fiéis, obedientes, zelosos, que amam verdadeiramente o Senhor. Esse é o desejo, ó Deus, do nosso coração. E que esse seja, ó Deus, o desejo do coração de cada um aqui que está ouvindo, seja presencial ou pela live, que tenha de fato entendido essa mensagem e possa se voltar para o Senhor em arrependimento e fé. Oramos assim em nome de Jesus.